Só para você ter uma ideia, no domingo, Maceió foi a segunda capital mais quente do Brasil. É brincadeira, 34,1 graus, o termômetro marcou. Só ficou atrás de Boa Vista, lá em Roraima, que teve a temperatura chegando a 35,1 graus. Mas e aí? Esse calor ele vai dar uma trégua ou não? Eu já dei a dica, né? Vou chamar aqui o Ivan Lemos para falar com quem entende do assunto, porque ele está lá na Semar e vai responder agora essa dúvida da gente. Esse calor persiste até quando, Ivan? Bia, o calor persiste, não tem data para acabar e as temperaturas devem continuar altas. Você falou aí que no domingo foi 34,2 graus, a segunda maior temperatura em capitais do Brasil. No sábado, a temperatura foi ainda maior aqui em Maceió, a máxima foi de 35 graus. E também teve um registro aqui na capital que chegou aos 36 graus, ou seja, está muito calor, vai continuar. E eu vou conversar agora com o Vinícius Pinho, que é meteorologista e superintendente aqui da Semar. Vinícius, não tem previsão, por enquanto, de quando esse calorão vai acabar? Exatamente, não tem previsão, pelo menos nos próximos dias, a tendência é que as temperaturas continuem bastante elevadas. Pelo menos até início do outono, a tendência é essa de continuar com registros de temperaturas extremas, principalmente na metade leste do estado, muito em função da temperatura da superfície do mar, que está bastante elevada. Isso faz com que as temperaturas aqui, por exemplo, na faixa litorânea do estado, na nossa capital, continuem sendo registradas temperaturas bastante extremas, acima dos 32, 33, 34, em alguns casos até acima dos 35 graus. Eu adiantei aqui que teve temperatura de 36 graus, é um recorde no estado. É um recorde do estado. Esse ano a gente registrou as maiores temperaturas da história aqui do nosso município, então esse é um ano de temperaturas bastante extremas e a tendência, pelo menos pelas últimas previsões climáticas, é de que as temperaturas permaneçam acima da normalidade durante os próximos meses, durante o outono todo, acima da normalidade em todo o estado de Alagoas, mas principalmente na metade leste do estado. O que influencia esse calorão no leste do estado, no litoral do estado, enquanto no sertão todo mundo já sabe que as temperaturas são altas mesmo? Exatamente. No sertão a gente normalmente registra temperaturas mais extremas, temperaturas mais elevadas do que no litoral, até porque quanto mais próximo do oceano, o oceano funciona como um regulador da temperatura, então a gente não tem temperaturas tão extremas, as máximas ficam elevadas, mas a gente não tem oscilação tão grande quanto no sertão. O sertão, como está mais longe do oceano, as temperaturas máximas elas são mais elevadas, mas, consequentemente, as temperaturas mínimas são mais baixas. Mas esse ano, muito em função da temperatura do mar estar mais alta no litoral, a gente vem registrando temperaturas máximas extremas no litoral, mais extremas até do que no sertão. Se a gente pensar só na temperatura em si, as temperaturas no sertão são mais altas, mas se a gente pensar em comparativo com a média, as médias no litoral estão muito mais altas. Essa temperatura mais alta da água, do mar, ela demora um pouco mais para baixar essas temperaturas? Então, é um raciocínio bem simples. A gente tem uma coisa chamada de calor específico. O calor específico da água, ele é maior. Isso faz com que a água consiga reter calor por mais tempo, ou seja, ela demora mais a ganhar calor, mas, consequentemente, ela demora mais a perder calor. Já no sertão, a gente pensa assim, eu tenho um punhado de areia. Esse punhado de areia ele ganha calor muito rápido, consequentemente, ele acaba perdendo o calor mais rápido. E, então, essa analogia que a gente acaba fazendo, pensando em sertão e litoral. E as pessoas têm percebido também acumulados de nuvens com muitas descargas elétricas aqui no litoral. No sertão também, mas muito mais comuns aqui no litoral. Isso é por causa do calor? É por causa do calor, mas, na verdade, esses aglomerados que a gente vê do litoral em direção ao agreste sertão, elas têm se formado mais na divisa do agreste sertão do estado. Mas a gente consegue visualizar daqui porque elas são nuvens muito convectivas, ou seja, muito espessas, muito elevadas, com topo acima de 10 mil metros. Então a gente consegue visualizar daqui, e essas nuvens, por estar muito calor, por essa diferença de temperatura muito grande, elas acabam por ser eletricamente carregadas. E normalmente no sertão, nessa época do ano, ocorre algumas pancadas de chuva com trovoadas. E é isso que a gente vem registrando mais lá no sertão do que aqui no litoral propriamente dito.
Hoje a gente está vendo o mapa aqui em cima, esse mapa acima é o mapa de nebulosidade, né? No momento ali, o estado de Alagoas, tranquilo. A gente tem pouca nebulosidade, esse mapa mostra um realce da temperatura do topo das nuvens. Quanto mais próximo do azul, do rosa, mais espessa é a nuvem e menor é a temperatura do topo dessa nuvem, indicando que ela é uma nuvem mais propícia à chuva. Então, a gente percebe que no litoral do estado, em todo o estado de Alagoas, o tempo tá mais limpo, mais firme hoje. E o radar mostra a mesma coisa, mostra a ausência de chuva nesse momento aqui em todo o estado. Nesse outro mapa do lado aqui, ele está mais vermelhão. Isso é o vapor do calor? Esse é um mapa que mostra a incidência de massas de ar. Quanto mais laranja for o mapa, maior a incidência de uma massa de ar quente. Então, a gente está vendo toda a faixa litorânea, toda a metade leste do estado de Alagoas, sob a influência de uma massa de ar bem seca e quente, aqui, como a gente mostra nessa imagem. Você estava explicando antes da gente entrar ao vivo que o oceano aqui ele é termorregulador para as temperaturas que acontecem no continente. E aí já dá para prever, inclusive, como pode ser a quadra chuvosa. Como deve ser quando ela começa, mais ou menos, o período chuvoso. Então, a gente entrando no outono é uma época muito importante para a gente, porque é dentro do outono que inicia-se a nossa quadra chuvosa. E como a gente tem essa expectativa, a previsão de que as temperaturas estejam mais elevadas durante todo o período, mesmo que a gente tenha uma quadra chuvosa dentro da normalidade, com chuvas dentro da normalidade no leste do estado, é muito importante que a gente fique bastante atento, porque com esse calor, com essas temperaturas previstas acima da normalidade, a frequência de eventos extremos, de eventos severos, ela pode ser maior. Então, a gente tem que estar bastante preparado para a ocorrência de pancadas intensas de chuva em todo o estado, principalmente nas regiões mais propícias, mais vulneráveis aqui do estado, que são aquelas regiões da zona da mata, onde tem os principais rios com histórico de inundação aqui no nosso estado. Você está falando que o acumulado, né, os milímetros, o pessoal às vezes de casa não entende muito bem o que é milímetro, mas nesses números eles podem ser iguais esse ano, porém o acumulado pode ser no menor período de tempo. Exatamente, a nossa expectativa é essa, que nós tenhamos, quando a gente pensar no valor bruto, no valor total, as chuvas podem ficar dentro de uma média, mas essa média pode ser atingida num curto espaço de tempo. Então, isso é o mais problemático. Quanto mais chuva cair num curto espaço de tempo, maior o impacto dessas chuvas numa determinada área, principalmente se for uma área vulnerável, uma área de risco. E você está falando também um pouco antes de a gente ouvir sobre a sensação térmica. A gente, inclusive, viu uma reportagem da Mônica Hermílio que mostra aí 2h o pessoal na sala de aula com bastante calor. A sensação térmica ela é muito influenciada por essa questão de parede, de onde a pessoa está. Aqui em Maceió, inclusive, ela pode variar de bairro para bairro? Pode variar sim. Imagina uma região que ela é impermeabilizada, com muito asfalto. Aqui próximo de Jacarecica, onde fica a Semar, nós temos um bolsão de Mata Atlântica, então as temperaturas elas têm um microclima um pouquinho diferente. Na região do Tabuleiro também tem um microclima muito diferente. Agora você imagina em uma sala de aula, um ambiente fechado, com 40 pessoas dentro dessa sala, com uma janela, por exemplo, sem um ventilador. A tendência do local é que ele atinja um equilíbrio térmico. Imagina 40 pessoas, a temperatura corporal em 36, 37 graus, dessas 40 pessoas, a tendência é que o local atinja essa temperatura. E se tiver uma janela com incidência de radiação solar, vai ser maior ainda, vai ter uma temperatura ainda mais elevada. E como o cálculo da sensação ele também é influenciado pela intensidade do vento, se não tiver um ventilador, pelo menos, vai subir ainda mais. Então, imaginem a situação dessas crianças, dos adolescentes que estudam à tarde num local que não ofereça a estrutura adequada. Vinícius Pinho, muito obrigado por essa entrevista ao vivo aqui no Cidade. O Vinícius estava me explicando, inclusive, que 2h é o horário quando a temperatura está mais alta, quando é registrada a temperatura máxima. Para a gente ter uma ideia mais ou menos, basta a gente pensar no ar-condicionado de casa para quem tem ar-condicionado. Quando está 16 graus, está aquele friozinho gelado. Quando você bota 21, já está agradável. 5 graus é essa diferença da média da temperatura máxima, que é 31 graus, para o que foi registrado no mês de janeiro, que foi 36, ou seja, 5 graus a mais de calor aqui em Maceió, na capital do estado.